Olá, sou o professor Eliseu. Hoje vamos falar de confecção, acabamento e cimentação de provisórios fixos na urgência. O que é o provisório? O que é a literatura fala sobre a definição de provisórios? Segundo o glossário de prostodontia, é uma prótese destinada a melhorar a estética, estabilização, função e proteção por um período limitado de tempo, para depois ser substituída por uma prótese ou uma restauração definitiva. Eu pessoalmente gosto de chamar de próteses temporária. Eles precisam ter um requisito biológico que estão vinculados à precisão de adaptação cervical e na ausência de infiltração associadas à ação medicamentosa e ao isolamento termoquímico do agente de cimentação. Esses são requisitos que a gente já teve durante a aula, é só fazer uma relembrança desses requisitos. Outro requisito biológico interessante é o requisito biológico periodontal, que depende da adaptação cervical do perfil de emergência, sem compressão do epitélio do sulco, sem invasão do espaço das papilas e com superfície lisa e polida, para que ele não consiga ter uma retenção de alimentos nem pigmentos e assim evitar criar uma injúria no periodonto. Porém, com as próteses temporárias fixas, conseguimos restabelecer a função oclusal, fonética e estética, criando uma harmonia oclusal, melhorando o aspecto estético. Então, quando recebemos uma urgência nos dentes posteriores, a gente sempre indica, recomenda fazer uma reconstrução com resina composta para depois fazer uma moldagem, para com isso criar uma muralha e conseguir fazer uma matriz de silicone para com ele confeccionar uma prótese fixa temporária. Então, esse seria um exemplo. Vamos supor que esse dente molar superior a gente fez uma reconstrução. Depois disso, a gente faz o preparo para a coroa e depois começamos a confeccionar a prótese provisória. Tem várias técnicas que eu demonstrei durante a aula, relembrando a técnica da bolinha, que alguns autores chamam desse jeito. Colocamos uma bolinha dentro do paciente, no preparo, em cima do preparo, fazemos morder o paciente e confeccionamos a nossa prótese provisória. E outra técnica, que é uma técnica que eu mais sugiro, é a técnica feita com uma muralha de silicone. Como que é feita ela? Relembrando para vocês, que eu já mostrei isso aqui na aula, com a muralha que a gente fez antes de preparar, com a muralha que a gente fez depois de reconstruir com resina composta, a gente começa a reconstruir a nossa prótese provisória. Colocamos duas bolinhas de algodão de cada lado, nos dentes vizinhos, que a gente não vai confeccionar a prótese provisória. Colocamos depois pó e líquido acrílico e começamos a confeccionar, a preencher a parte interna, para depois colocar isso em cima do preparo, e assim conseguimos a nossa prótese provisória nos dentes posteriores. Então, essas seriam as duas técnicas que nós, a equipe da prótese, mais indicamos para os dentes posteriores. Nos dentes anteriores, esse seria um exemplo talvez de como que poderia chegar um paciente, caso para fazer uma urgência estética dos dentes anteriores. Sempre é necessário preencher, reconstruir biomecanicamente a região onde a gente vai restaurar. O que significa isso? Que toda essa parte interna que está destruída deveria ser reconstruída com resina composta
para quê? Para que a nossa futura restauração provisória consiga abraçar e sustentar, se sustentar com esse preparo do dente. Então vamos supor que a gente fez o preenchimento com resina composta ou com algum material junto com pino de fibra ou pino metálico. Depois fazemos um isolamento com vaselina e a gente recomenda fazer a técnica de facetas de dente de estoque. A gente faz a parte interna um acabamento, deixa bem oco, deixa em formato de faceta o dente de estoque. Colocamos uma bolinha em cima do dente preparado e posicionamos a nossa faceta de dente de estoque. Uma vez que a gente posiciona essa faceta, começamos a fazer um preenchimento para conseguir abraçar o dente completamente e assim conseguir fazer uma prótese provisória. No setor anterior, lembrando que uma vez confeccionada, a gente tem que fazer um acabamento na região cervical para que a gente consiga ter uma melhor adaptação e assim os princípios biológicos, periodontais e pulpares sejam respeitados. Sempre a gente tem que conferir a adaptação para evitar infiltração e evitar a possibilidade de acúmulo de alimentos que poderiam acontecer. Então, sempre que a gente assenta a prótese provisória, temos que conferir a sua adaptação na vestibular e na palatina. Então, nos casos que a gente não consegue ter uma adaptação ideal, é possível fazer um reembasamento do provisório, que é feito com essa técnica que a gente já demonstrou para vocês. A gente pega um copo d'ápien, a gente coloca pó líquido, faz a mistura, começa a preencher a parte interna do provisório para a gente conseguir fazer um reembasamento e conseguir ter uma melhor adaptação a nível cervical. Sempre vaselinando os dentes preparados antes. Uma vez feito isso, a gente pressiona, espera o tempo indicado pelo fabricante, remove o provisório e a gente consegue ter uma adaptação melhor interna e na cervical dos dentes preparados. Uma vez feito o reembasamento, temos que utilizar as maxi cutis e mini cutis para fazer o acabamento. Antes disso, eu faço com uma grafite, eu pinto toda a parte do término, que seria a parte onde não teria que encostar com a maxi cut para evitar que meu término, evitar que a região cervical eu fique desadaptado. Então, com uma maxi cut eu começo e sempre que tenho regiões proximais, os discos ajudariam muito a conseguir criar uma papila, um espaço para a nossa papila e evitar que a comida se acumule nessa região e ajudar para que o paciente consiga se higienizar nessa região. Uma vez feito o acabamento proximal com discos, a gente utiliza mini cutis para fazer um acabamento na região cervical para criar depois um melhor polido que é feito com as pedras, com as borrachas que a gente indica no kit da prótese da Unib. Após feito a nossa prótese provisória, a nossa prótese temporária, temos que fazer a cimentação. A cimentação é feita com um cimento provisório, não com um cimento final. Quais são os cimentos provisórios? Os cimentos provisórios são aqueles que são à base de óxido de zinco. Geralmente são as mais conhecidas no mercado. Temos
essas três marcas que vocês conseguem enxergar aqui são as mais conhecidas no mercado. Esses são cimentos provisórios, vocês conseguem enxergar aqui. O Hidro-C, ele não é um cimento provisório, mas também é utilizado por muitos professores, por muitos colegas como cimento provisório. É um ótimo material para cimentar provisórios, mas se vocês sabem que futuramente o dente que está preparado vai ser cimentado com um cimento resinoso, o Hidro-C não seria um cimento indicado provisoriamente. Dos três cimentos, o cimento mais forte, mais retentivo é o Hidro-C, mas ele contém um componente que poderia prejudicar na adesão futuramente. Então, vocês têm que ter muito cuidado e saber qual vai ser a futura cimentação. Mas se vocês só querem ter uma maior retenção, o Hidro-C tem uma resistência superior aos outros cimentos. A desvantagem talvez seria que sua cor é ligeiramente amarelada. Então, como que é feito a cimentação? Sempre que vamos cimentar, seja definitivo, seja cimentação final ou cimentação provisória, é necessário fazer uma limpeza com pedra pómez e água nos dentes preparados. É necessário, é importante, é obrigatório. A gente, uma vez feito a higienização da região onde vai cimentar, fazemos uma mistura homogênea de pasta de base catalisador, fazemos um preenchimento total da coroa provisória e fazemos a cimentação. Uma dica talvez para vocês antes de remover o excesso é esperar completamente o cimento endurecer para que seja mais fácil a eliminação de excesso, porque quando ele não está totalmente duro, ele começa a sujar bastante provisório. Temos que lembrar que é necessário utilizar cimentos provisórios para cimentar próteses provisórias, porque as próteses provisórias vão ser removidas para depois fazer as próteses finais. Se a gente cimenta um provisório com um cimento final, temos que lembrar que o futuro colega, o futuro dentista, ele vai sofrer bastante para remover essa prótese e provavelmente não consiga remover, terá que quebrar. Então, temos que ter em consideração isso. Se a gente sabe que o paciente dificilmente vai procurar outro dentista, a gente tem que deixar ciente o paciente que seria cimentado com um cimento final para evitar que a prótese fixa solte. Mas isso daí tem que estar conscientizado para o paciente para que depois que ele procure outro dentista, procure fazer a prótese final, ele consiga indicar, consiga relatar isso para o dentista e o dentista fique ciente e saiba como agir ante essa situação. Então, próteses fixas temporárias é ideal cimentar com provisório, com cimentos provisórios. Se vão cimentar com cimento final tipo fosfato de 5 ou ionômero, tem que estar o paciente ciente disso para que consiga orientar o dentista que vai ter que precisar quebrar a prótese fixa provisória e não remover ela. Mas sempre a coroa seja provisória ou uma coroa fixa final, no setor anterior ou posterior, a sua estabilidade, a sua retenção, sua longevidade vai depender muito da preparação desse dente. O que significa isso?
vai depender dos princípios mecânicos que a gente já falou durante a aula. Os preparos que têm uma boa resistência ou estabilidade, uma boa retenção do preparo, ele vai ter maior longevidade independente do cimento. O que significa isso? Que se a gente quer que a prótese, seja provisória ou fixa, fique presa, fique aderida, fique em boca por mais tempo, temos que ter uma boa biomecânica do preparo. O que significa isso? Que sempre temos que tentar que a nossa preparo seja o mais alto possível, que as paredes sejam o mais paralelo possível. Para quê? Para que a gente consiga uma maior longevidade independente do cimento. Então, nesse caso, o paciente tinha uma prótese fixa, soltou, ele veio para fazer uma urgência, a gente consiga enxergar que os preparos não estão adequados biomecanicamente, a gente teria que melhorar a altura, melhorar o paralelismo, assim a prótese consegue fazer uma melhor retenção e estabilidade. Depois feito o preparo, a gente faz o reembasamento que eu já mostrei nos vídeos e faz um acabamento e polimento na região cervical para que ele não consiga invadir o espaço biológico, invadir o periodonto. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. A gente se vê na próxima aula.